esse episódio que realmente tá assombrado, tá? Esse episódio aqui, ele tá com uma ziquezira. Esse episódio tá tão macabro que até os robôs que a gente usa pra poder gravar o episódio deram pau, tá ligado? Tá tudo assombrado, tá tudo malacafento. O Craig ficou com medo. O Craig ficou com medo desse assunto, entendeu? Engraçado que tava tudo funcionando perfeitamente, mas a gente teve uma participação especial, que foi do meu pai, que começou a contar as histórias aterrorizantes de verdade. Quando meu pai sentou pra contar as histórias, o nosso convidado caiu e o Craig também. A Ziquezira tá naquela casa. Ele começou a contar aquelas histórias daquela casa, Patê. Você percebeu que deu tudo errado? Sim. É aquela casa lá, Patê. Ouvinte, não podemos falar dessa casa. Tá começando o episódio 65 do Febroso. E assim, mano, era pra gente ter uma participação especial. A gente teve, mas não teve tanto assim, do André, do podcast Mil Tretas. E simplesmente deu errado, mano. Foi o podcast gravado no dia que a Rússia invadiu a Ucrânia. Ou seja, é o anúncio do fim dos tempos, tá ligado? É o podcast do mal, o podcast das trevas, onde a gente vai contar as nossas tentativas de história de assombração pra você. Porque eu sei que o povo adora um podcast de terror, mas esse simplesmente deu errado, galera. Pra minha apresentação, eu não vou nem tentar dar muito spoiler nem nada. Eu só vou dizer que meu nome é Giovanni e não é Cláudio, porra. Meu nome não é Cláudio, caralho. Oi, gente, eu sou a Súcubo e as minhas histórias de terror são mais reais do que fictícias. Oi, gente, aqui é a Patê e nunca entrem num sonho de mini saia sem calcinha. É isso aí. Como você bem sabe, a premissa desse podcast é te fazer companhia em momentos que você só precisa estar ouvindo alguma coisa. Eu gostaria de pedir pra vocês pela primeira vez, quer dizer, acho que já pedi antes, mas a gente nunca pede, para que você, se você gosta do Febroso de alguma forma, faça alguma ação positiva em relação a gente, compartilha nos seus stories que você está ouvindo Febroso, ou qualquer coisa do gênero. Faça qualquer coisa que você acha que seja interessante para divulgar, ou para participar de qualquer forma. Entre no grupo do Febroso, t.me/Febroso, qualquer coisa do gênero. Eu não vou nem falar pra você, faça isso que dá bom, sabe? Faça qualquer coisa que você sinta, se você acha que vale a pena, porque eu quero que a gente tenha ainda mais ouvintes. Eu espero que a gente faça uma ótima companhia pra você, e sem mais delongas, bora pro episódio. Cada um está em um lugar do planeta Terra. Eu estou na selva, a Súcubo está em Ourinhos, a Patê está em São Paulo e você, eu não sei onde você está. Em São Paulo também. São Paulo também, ok. Em São Paulo, perto do Ourinhos, olha só. Do supermercado Ourinhos, é verdade. Tem um supermercado chamado Ourinhos? Sim, é um ícone da Zona Norte. Caralho, esse episódio vai entrar logo depois de um episódio que a gente fez em homenagem à cidade de Ourinhos, vocês sabiam disso? Meu Deus, cara, por quê? O que você tem vai Ourinhos, tipo? Eu acho. Em homenagem? Você tem que ouvir pra você saber. Eu acho que não é homenagem, não, porque homenagem a gente mais falou mal. Eu acho que aquele vai ser o último episódio do Febroso, né? Porque a gente falou especificamente de governadores de. Ai, caralho. Eu acho que a gente vai conseguir ser preso com aquele episódio. Se eu não fui processado ainda, vocês vão sobreviver. Tá de boa, então. A gente está gravando esse episódio no dia 24/2/2022. E eu sempre tive uma relação com o terror muito... Como é que eu posso explicar? A gente tem fantasias de terror e de sobrenatural para poder serem um pouco mais aterrorizantes que as próprias histórias da nossa realidade, para parecer que existe um problema maior e tentar diminuir nossos problemas. Essa é a minha interpretação sobre o terror. É literalmente isso. Às vezes a nossa realidade é tão dura de lidar que as pessoas, principalmente os fãs de filmes de terror, tentam se envolver com aquilo para sentir uma emoção e falar, meu Deus, isso aqui é assustador, não que eu tô vivendo. É uma forma de tentar amenizar a própria realidade. E aí no dia 24/2/2022, a Rússia invadiu a Ucrânia. Então, tipo assim, o mundo está com uma sensação bad vibe de terror. E o sentimento que a gente está gravando esse é hoje... Assim, o sentimento de hoje é esse. E aí, por causa disso, estamos fazendo esse episódio. Pra falar de coisas que não tem a ver com os terrores da vida real. E sim com os terrores de terror. É isso. Com os terrores de terror. Caraca, gostei. Mas cara, você sabe... eu achei bem conceitual, terrores de terror. Mas você sabe que
ultimamente eu ando good vibes e não tem acontecido tanta coisa de terror aqui em casa, né? Vocês sabem que eu sou uma pessoa muito medrosa. É porque. E eu estou percebendo que eu estou com menos medo. Uhum. Não sei o que isso nada tem te significa. assustado? Quanto veio sua última conta de luz? Tipo, Né? nada tem te assustado. Como assim, né? Não, gente. Tipo assim, coisa meio que inexplicáveis, falhas na Matrix, assim, que antes eu tinha muito medo mesmo, ficava pensando aquela semana inteira. Agora eu tô levando de uma forma mais leve. Mas, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês sabiam que quando... Tipo, eu sempre caí pro lado do ateísmo e tal. Só que conforme eu fui ficando mais velho, eu fui tendo cada vez mais convicção desse rolê. E, incrivelmente, ou coincidentemente, quanto mais convicção eu tinha que essas paradas não existem, menos experiências do tipo eu comecei a ter. Saca? Tipo, a parada foi inversamente proporcional. Porque eu lembro que quando eu era adolescente, acontecia direto uns bagulho bizarro. Que eu não sabia exatamente como explicar, ou que, enfim. Mas foi diminuindo bastante. Eu não sei se isso... Acho que com vocês não rola, né? Porque vocês são... Não, acontece. Eu acho que a única pessoa teísta ou deísta aqui nessa chamada é a Patê. Cara, eu acho que sim. Eu lembro, sim. Você lembra que eu já tive numa igreja com você? Não lembro, André. Nossa, eu já tive... Mano, a gente já teve vários lugares. Eu lembro, só igreja. que não... Eu lembro mais ou menos, só que isso tá muito dissolvido. Cara, é que assim, a gente já se conhece há tanto tempo, a gente não se vê tanto, mas a gente se conhece há tanto tempo que deu tempo de ter cada rolê aleatório, inacreditável, que eu não sei nem como explicar. É bizarro. Bom... Não, mas isso que você falou, isso que você tinha falado antes, que na minha percepção, o que aconteceu? Eu vou falar, eu já falei isso aqui, mas episódio novo, ouvintes novos, enfim. E isso é sempre bom reforçar, sempre que eu posso eu reforço. Eu tinha muita paralisia do sono e eu tinha muito medo, porque ela sempre vem... Tipo, nunca vem com você sonhando com um jardim, né? Sempre vem num bagulho tenso, uns vultos, umas coisas de amedrontar. E depois, quando eu tive um episódio depressivo, que eu tive que tomar remédio, o remédio que eu tomava, ele regulava o sono. E depois que eu comecei a tomar o remédio, eu não tive mais paralisia do sono. Aí, teve uma época que eu parei o tratamento, tipo, interrompi de uma vez. E aí, nessa semana, eu tive paralisia do sono de novo. Aí depois comecei a tomar o remédio de novo. Aí parou. Aí eu pensei, cara, é verdade, né? Esse negócio aí não é um bagulho sobrenatural. É um negócio do sono, é um distúrbio do sono real, né? Com o remédio parou. E aí eu fui fazendo o desmame do remédio certinho, né? E agora, muito raramente, eu tenho paralisia do sono. E quando eu tenho, eu sempre lembro disso. Tipo, dá um medinho, aí você pensa assim, eu sei que isso aqui é distúrbio do meu sono, não é fantasma. Daí eu fico calma e é bem espaçado. Então, assim, a gente tem que tentar pensar de forma racional e excluir todas as probabilidades, né, do que é, todas as possibilidades, pra não virar um doido que acredita em qualquer coisa. E meu, eu que sou um nerd insuportável, eu gosto de tentar explicar para as pessoas o que eu posso sobre as paradas. Eu não sei se vocês estão ligados, vocês ouvintes, e vocês participantes também. Mano, eu não sei, as pessoas geralmente não estão ligadas, mas essa parada de paralisia do sono, tipo, ela rola por causa de uma perda de sincronia na hora da tipo, mudança de atividade do seu cérebro. Porque você entra num estágio de paralisia, ou você diminui os movimentos do seu corpo para você não ficar, tipo, chutando tudo quando você tá dormindo. E, às vezes, a sincronia entre esse estado de atonia, que é você, né, ficar, tipo, atônito, tipo, paralisado, e o seu cérebro parar, ele não tá em sincronia. Então, o seu cérebro continua funcionando enquanto seu corpo travou. E aí você acha que é o inimigo, mas geralmente é só o seu cérebro que tá bugando mesmo, né? Normal. Isso também acontece com excesso de cocaína. Também. Eu não sei opinar, Eu também não, porque esse negócio de drogas, blá. Bom, Eu também não, nunca usei droga.
Isso me lembra aquele adesivo. Vocês lembram aquele adesivo que tinha da igreja? Sou careta, drogas, blá. Aí tinha uma bolinha amarela com a mão na boca, fazendo cara de nojo. Nossa. Eu lembro da Eliana, da propaganda, que dava muito medo. Meu Deus, achei que você ia falar que lembra da Eliana usando droga, mas enfim, fala aí. Tinha uma propaganda que tinha uma fadinha que morria, o fundo era todo preto, e era sobre drogas, e a Eliana tava falando muito séria, aquilo era aterrorizante pra uma criança. Eu gostava das propagandas da Globo sobre droga. Mano. As propagandas da Globo, da Globo, era uma galera no cantinho usando droga, um pessoal tudo meio, tipo, burro, tá ligado? A Globo previu o Monark, era todo mundo como se fosse um Monark, assim, tá ligado? Só que menos nazista. Falando uns bagulho nada a ver, tipo, que nem zumbi, assim. É isso que vai acontecer com você se você usar droga. Diga não às drogas. E falando em Globo, sabe um bagulho que eu tinha pavor? Mano, eu tinha pavor disso quando eu era criança. Vocês lembram daquela novela A Viagem? Que era uma novela meio... Aí, cara, eu só não lembro dela na exibição original, mas eu lembro no Vale a Pena Ver de Novo. Eu não assisti nenhum dos casos. Eu lembro das duas. E nas eu esqueci duas, o nome daquele criança. Cara. Vixe, aquele cara lá era... Nossa, dava medo dele. Tinha dois manos que eram estavam entre os principais. Tinha o Dr. Alberto, que era um tiozão que ele era um médium e ele escutava e via os mortos tudo. E tinha o Alexandre, que era aquele ator loirinho que eu sempre esqueço o nome dele. Alexandre. Aquele cara do mal que no final se explodiu no tanque de gasolina falando mamãe estou no topo do mundo. Cara, eu não sei. Mas assim, qual que era a brisa desse Alexandre? Ele era meio que um trombadinha, tá ligado? Um delinquente juvenil e tal. E aí esse cara morreu. É Guilherme Fontes o nome do ator. Ah, aí, sim, esse personagem parecia tanto Carluxo. Eu não sei porque eu olho pra ele e lembro do Carluxo, velho. Que também é aterrorizante. Ele era como se fosse um Carluxo morto e alfabetizado. Aí, o que ele fazia? Ele aparecia e ele começava a jogar as coisas no chão. Mas o que me dava mais cagaço era que ele tava, por exemplo, tinha o Maurício Matar, que era um personagem lá que eu não lembro o nome dele. Mas aí ele chegava atrás do Maurício Matar, ficava olhando pro Maurício Matar com uma cara de medo e de ódio e vingança, e do nada ele ficava translúcido e ele entrava no corpo do Maurício Matar. Aí o Maurício Matar começava a agir como se ele estivesse com o Satanás no corpo. E eu ficava pensando, mano, fudeu, qualquer hora eu vou estar vacilando aqui, o Alexandre vai colar aqui, vai, tipo, entrar no meu corpo e eu vou começar a quebrar tudo, vou sair na rua, tipo, gritando e vou ser preso, tá ligado? Cara, eu só imaginei agora o maluco entrando no corpo do Maurício Matar e o Maurício... Eu vou te mostrar agora porque meu sobrenome é Matar! Não, e tipo assim, esse Dr. Alberto, ele ficava falando de um jeito que, mano, ele ficava, Alexandre, eu sinto que você está aqui, Alexandre, não faça isso, Alexandre. E eu falava, puta, fudeu. Um dia eu vou estar aqui sozinho e essa porra desse Alexandre vai aparecer. E eu não sei se vocês lembram das cenas desse Alexandre no umbral lá, tipo, que é tipo o purgatório dos... É meio que tinha um plano espiritual nessa novela, tinha mesmo. Ele era como se fosse um Yusuke Urameshi loiro. Tipo, só que a diferença é que ele... Não, na real ele também não foi pro outro mundo por querer, mas enfim. Era um lugar todo escuro. Imagina que você chegou no Bronx e é sempre tudo escuro. Os caras com aquelas latas de lixo pegando fogo, sim, uns malucos meio noiados, tipo, puxando pelo pé. E por causa dessa novela, eu tinha um medo inacreditável de sair na rua de noite. A diferença entre o Alexandre e o Yusuke Urameshi é que, na real, no lugar de ter morrido o Yusuke, morreu o Sensui, né? Essa piada é pra poucos. Sim, faz sentido. Eu mesmo não tô rindo. Aqueles. Eu não conheço o contexto, gente. Não conheço. Herege. Você não assistiu Hakusho, você tem que ser presa. É um desenho, um desenho normal japonês, desenho de porrada, com a diferença que tem temperos de transfobia, o que torna a obra muito... É isso. Eu não vou atribuir um adjetivo. Conte mais sobre isso. A gente já tá saindo do tema, mas essa história é interessante. Conte mais. Quando o Yusuke apalpa os peitos da moça lá que é trans e depois enfia a mão nas genitálias dela pra ver se é mulher mesmo? Vixi. Essa obra, ela é linda, é maravilhosa, é um dos meus animes favoritos, mas é problemática, meu amigo.
Então, é que eu não lembro disso no mangá. Pera aí que eu vou... Tem no mangá também, mas eu vou printar aqui no anime. Deixa eu abrir aqui minha pasta de anime. Pera aí. Olha caralho, só, você lembrou o episódio? Não, mas é fácil de ler. Patê, isso é muito... Pera aí, gente, tô procurando. Achei. E o foda é que agora começou a me vir à mente todas as coisas problemáticas dos anos 90. E eu acho que, comparado com o sushi erótico do Faustão, comparado com a música do Pokémon, da Eliana cantando Pokémon, com as meninas de camiseta branca sem sutiã, debaixo de chuveiro pra mostrar os peitos, e o Hakusho não é nada, irmão. Ei, não era Digimon que ela cantava com o Chapeuzinho de Seu Madruga? Não, essa é Angélica. Angélica. Digimons, digitais, Digimons. A Eliana, você tá falando da Eliana. Eliana era Pokémon, Angélica era Digimon. Ela fazia tipo um semi-nude molhado pra apresentar Pokémon, é isso? Você acha que eu tô brincando, Gata molhada. Né? Ó, o episódio é sobre história de terror, eu vou mostrar pra vocês o terror da criança. Terror da criançada, eu vou falar pra você. Eliana, Pokémon, tô procurando aqui no YouTube, eu vou te mostrar. Tem. Caralho, maluco. Ó, é o seguinte. Eu vou dedicar esse momento do Febroso pro react do nosso amigo André. Vai, André, esse momento é seu. Vamos lá. Putz, o som disso podia muito bem aparecer na gravação, né? Meu Deus! Meu Deus! Já começa que tem umas minas molhadas do lado. É isso que eu tô falando. Aquelas minas que ficavam nas taças do... Você lembra aquelas minas que ficavam dentro de umas taças no programa do Gugu? Era o mesmo programa, irmão. Era o mesmo cenário. Eu nunca entendi porque eles põem as minas dentro dos copos, velho. Cara, que coisa horripilante. Caramba, hein? Agora, como é que eu vou dormir depois de ver esse vídeo? Aterrorizada estou. Não, mas o mais aterrorizante é pensar que essas meninas que estão com as nádegas molhadas à mostra, hoje devem ter 50 anos cada uma, né? E devem ter vergonha de ter participado dessa porra aí. Ah, depende, às vezes não. Meu Deus, mamilos, velho. Tem mamilos. A TV nos anos 90 proporcionava mamilos, tipo, sem contexto, cara. Assim, uma coisa é mamilo com contexto. Meu Deus, cara! Pois é, aí hoje o Instagram vai e bane qualquer peitinho que aparece. Teve uma mina que ela deu uma rebolada aqui, que, pensa, o fluxo de água do chuveiro tava caindo, ela deu uma rebolada que fez inverter o fluxo de água. A água começou a correr pra cima por alguns segundos, tá ligado? Meu amigo, cara, o bagulho era tenso. O legal é que às vezes dava muito close no fundo do biquíni da menina, dava pra ver até a prega rainha. Misericórdia. Deus do céu. Estilo cu verde? Estilo cu verde. Antigamente cu verde era normal. Mano, isso, ó, a banheira do Gugu perto disso é fichinha, cara. Tipo, isso aí é muito mais pesado que a banheira do Gugu. Porque assim, esse programa passava mais tarde, né? Era de noite. Era uma versão era tipo uma sexy Eliana, isso? Que coisa horrível. Não, isso era a Eliana, não tem sexy, é só a Eliana mesmo. A Eliana era isso. É que o contexto do programa era esse pra qualquer atração que fosse, né? E o bizarro é que assim, era muito normal, né, nos anos 90, a apresentadora de programa infantil ser, tipo, sexualizada pra caralho, no nível que a Xuxa tentou ter programa nos Estados Unidos e ela foi, tipo, banida, porque ela aparecia, tipo, quase sem roupa e fazia dancinha sensual pra crianças de 9 anos. E sem contexto. Cara, exato. É isso, tipo, música infantil com mulheres seminuas. Não, mulheres nuas, né? É isso, cara, anos 90. E aí, tipo assim, o Yu Hakusho também, que é um desenho dos anos 90, eu tô printando. Enquanto vocês estão conversando aí, o Giovanni bêbado da gravação é pura agilidade. Vocês não têm noção. Eu vou mandar pra vocês os prints que eu tô tirando aqui, ó. Eu só tenho que achar o Discord agora. Caralho, jornalismo verdade ao vivo. Medo. Ih, mudou a tela, olha lá. Ih, ainda falou de drag queen. Caralho, mano, é muito errado, é muito errado. Eu tô na parte do Coaba ainda, começando a falar. Cara, anos 90 é tipo terra sem lei e caótica, né? Puta que pariu. Meu Deus. O foda é que isso era tipo só terça-feira, né? Era tipo normal. É um pouco bizarro. E pra você ver, né? Não, o melhor de tudo é que o cara que legendou, o cara não teve nem coragem de escrever o que o Yusuke falou.
Tipo assim, tá cortado. Nossa, gente. Caralho. Que bizarro. E, Sucubo, você chegou a assistir isso, lembra? Porque você chegou até no Torneio das Trevas, isso acontece antes do Torneio das Trevas. Eu assisti isso há 10 anos atrás, você acha que eu vou lembrar? Tem isso também. Era diferente mesmo, né? Essa questão das pautas transfóbicas, né? Tipo, precisa nem até 10 anos atrás. 5 anos atrás já dá muita diferença, né? Já dá muita diferença. Com certeza. Meu Deus. Enfim, é isso. Não, é que assim, eu tô chocado, cara. É engraçado que isso daí é igual as letras de música de duplo sentido. Eu escutava e mesmo na adolescência, assim, eu não sacava. Só depois todas de as referências, né? Algumas tipo, você sabe? vai pegando, aí outras, cara, precisa Não, outras precisam de muita pesquisa. Tanto que o último episódio do podcast, um dos podcasts que influenciaram a existência do Febroso, que é o Plantão Inútil, eles estavam discutindo sobre a letra Mulher de Fases, onde fala que a mulher tava fazendo um Congo Blue. Que diabo é um Congo Blue? O que é? É uma montanha do Congo que tem o formato de bunda de mulher. Que ele fala, quando ele fala que ela tá fazendo um Congo Blue, é que ela tá debaixo da coberta e aí fica o volumão da bunda dela debaixo da coberta. Caraca, isso é muito profundo, cara. É avançado, velho, é avançado. Avançadíssimo. Eu acho que é um duplo sentido muito culto, porque o duplo sentido dos anos 90 ele costumava ser mais tosco, né, mais infantil. Esse daí é bem sofisticado, na real. Achei bastante. Porque eu tô acostumado com o El Chan, que é uns negócios, né? Bem escrachado. Mas ainda assim, o El Chan, quando a gente é criança, a gente não percebe as malícias. Isso que eu ia falar. Depois a gente percebe. O Mamonas Assassinas, tipo, cara, todo mundo ficou achando que a pessoa cozinhava um tatu na panela pra comer. E não entendia por que dava dor nas costas. Qual a reação? Olha pois só. É. Põe fermento, põe as bombas, qualquer coisa que aumente a deixe bem maior que o sol. Pouca gente sabe que na noite o frio é quente e arde. Acende. Até sem luz dá pra te enxergar no lençol, fazendo Congo Blue. É pena, eu sei, amanhã já vai miar, se aguente. Que lá vem chumbo quente. Ou seja, Congo Blue, mano, é uma montanha que tem formato de bumbum, que na verdade é uma montanha onde é um cara em cima da mina. Oi. Eu achei bonito até. Mas a gente tá falando de bunda aqui, a gente esqueceu da temática do episódio. Meu pai já chegou, meu pai tá querendo dormir e eu chamei meu pai pra participar disso. Então agora eu vou arrancar meu fone de ouvido, vou botar um fone de ouvido de 2 aqui pra ele poder vir dar um salve e começar a contar as histórias de terror, porque a gente tá falando de Congo Blue, coisa que já foi dita em outro episódio. Meu pai ligou o ventilador sem saber que o ventilador interfere na qualidade do microfone. Mas é o seguinte, ouvinte, eu quero mais que você se foda. Meu pai ligou o ventilador porque ele tá com calor aqui nesse quarto que tá 43 graus, eu não aguento mais! É só o ambiente. O melhor de tudo é que esse episódio vai ter uma transição absurda, né? Onde simplesmente mudamos de assunto pra falar realmente... A gente constrói, a gente vai construindo. Meu pai salvou a pauta desse podcast, ele veio aqui. Então é o seguinte, a gente queria falar sobre histórias de coisas que a gente não entende, histórias de terror, histórias de coisas do tipo. Você não escuta nada com essa? Ih, pai, se seu ouvido tá ruim, então? Mas é porque não tem ninguém falando nada agora. Fala alguma coisa aí. Olá! É que não tem... Ninguém tá conversando com o homem, ele tava pensando que o fone... Que o ouvido dele não tava funcionando. Ou que fone, sei lá. Seguinte, gente. Tem coisas que a gente vive, a gente não consegue explicar e não é pra falar, não, que é sobrenatural, que é isso, que é aquilo. Não, é que às vezes simplesmente a gente não consegue. E meu pai sempre me contou histórias assim de quando ele morava na fazenda e tal. E é incrível como... Eu também já morei na fazenda. É incrível como na fazenda acontecem coisas muito mais inexplicáveis. Eu não sei por que isso acontece. Mas é isso. Pai, dá uma boa noite aí para os participantes. Olá, boa noite. Boa noite. Aí sim. E o seguinte, eu queria chamar ele porque as histórias dele são muito mais contextualizadas. Elas são mais específicas porque na época era uma coisa que... Quando aconteceu,
a gente não tinha como explicar, a gente não tinha como saber e não tinha tecnologia suficiente para isso. Quando eu for contar minhas histórias, a maioria das minhas histórias tem uma explicação, mas as do meu pai não tem como. Tipo, no tempo dele, não tinha como alguém fazer uma pegadinha com aquilo, porque não tinha tecnologia para aquilo, entendeu? Uhum. Inclusive as minhas histórias. Tem história minha que é de 2006. Me chamando de velho, né? Não, é que tem história minha. Depois eu vou contar uma história minha de OVNI, que poderia muito bem ser um drone, mas na minha época não tinha drone. Então não era drone. Enfim, vamos lá. Pai, eu queria que o senhor contasse algumas das histórias de coisas que o senhor viu e que aconteceu com o senhor. Que o senhor não sabe explicar. A gente já morou em alguns lugares que parecia algumas coisas, né? Nas casas, com uns barulhos diferentes. Então tinha barulho na casa. Às vezes caía tudo as louças dos armários. Eu levantava para ver. Falava para minha esposa, arrumei tudo. Eu arrumei tudo. Tinha caído tudo, né? Mas chega lá, tava tudo perfeito, não tinha nada caído. Era só o barulho de louça caindo. Só o barulho, né? Então, pra ela não ficar assustada, falei, arrumei, ó, tinha o gato que deve ter derrubado, né? Tava tudo perfeito. Caía que fazia um barulho enorme de louça pro chão. Então, cara, que medo. Tinha barulho, levou até tijolada na janela do nosso quarto. Deu uma tijolada. Caramba! Como que fosse arrancar a janela, né? No outro dia levantei, olhei pro lado de fora, nem tinha pedra nenhuma pro lado de fora. Fiquei bravo com o vizinho. Pô, como é que vocês fazem isso? Minha esposa tá grávida, né? Na época ela tava grávida ainda, né? Minha esposa pode perder o neném por causa disso, vocês não podem fazer coisa. Não, ninguém fez isso. Né? Aí ele falou que o pai dele também morou naquela casa, né? Que acontecia muito essas coisas, né? E já morei em casa antes disso também, na época de solteiro, que tinha muito barulho, que muita gente morou 3 famílias antes de mim. E então elas tinham um barulho muito diferente, né? Pessoas mijando, barulho de pessoa mijando, assim. Levantava pra ver, que isso? Por lá de fora da casa mijando, assim. Falava pro meu irmão, você tá mijando pelo buraco da parede, né? Casa de tábua, né? Não, tô deitado. Olhar, vou ver, ele tá deitado mesmo, tá mijando por lá de fora, tá? Essas coisas. Caramba! Não, imagina o quão cabuloso deve ser. Você escutar um barulho de líquido caindo do lado da parede, do lado de fora da parede da sua casa. E você fala, mano, para de mijar aí pro lado de fora, tá mijando pela parede, que bagulho porco. E você olha, seu irmão tá na cama deitado. Não, cara, e esse negócio dos barulhos de louça, eu já ouvi várias histórias, assim. Parece que é um padrão de assombração. Essas coisas de ouvir o barulho de louça tudo caindo, panela caindo, e se chegar lá e não ter nada, assim, nada caído, tá tudo normal. Eu já ouvi muita gente falar sobre isso. Ainda bem que no meu tempo, inclusive a assombração da minha casa tá passando pelas minhas pernas agora. Nessa casa que nós morava quando eu era solteiro ainda, tinha muito rato, né? Então eu armava ratoeira. Armei uma ratoeira debaixo da minha cama, com queijinho, né? Pra atrair bem os ratinhos, né? E eu pagava luz pra dormir. Aí a ratoeira desarmou, escutei o barulho da ratoeira, desarmou. E a ratoeira saiu se batendo no meio da casa. Se batendo e fugiu pra longe o barulho da ratoeira se batendo, o rato se batendo com ela. Levantei, acedi a luz, corri atrás, não achei mais nada. O rato foi embora com a ratoeira e tudo, né? Voltei pra deitar, né? Fazer o quê, né? Foi lá debaixo da cama pra ver se sobrou pelo menos alguma isca da ratoeira, né? A ratoeira tá armada. Caramba, nossa, eu ia dormir com alguém, eu não ia dormir lá, não. Se eu visse, eu ia embora, eu ia falar, mãe, deixa eu dormir aí. A ratoeira armadinha do mesmo jeito. E nessa casa a luz apagava, acendia sozinha, né? Mas aí é normal apagar força, né? Mas não era. O problema é acender sozinha. Não, acho que o problema é igual uma vez aconteceu na minha casa, a gente tava assistindo TV e a gente ouviu o barulho do interruptor apagando, ele abaixando. Ih! Carai. A gente tava assistindo TV, aí fez assim, plec, aí apagou a luz. Não, ainda quando é o disjuntor, tudo bem, né? Mas quando é o interruptor... Não, foi o interruptor, porque tava bem do lado da minha mãe, né? Que o sofá ficava perto da paredinha, onde tinha o interruptor. E cara,
não tinha como ele tá no meio, sabe? Porque você fica procurando explicação assim, não, tava no meio e tal. Mas não tava, sabe? Nossa, era que aqueles que é bem grandinho, assim, e curtinho, e não tem muito. Só se ele tivesse velho, sabe? Pra ficar no meio. Quando eles estão velhos, eles dão uma travadinha, mas não era o caso. E a gente ouviu o pleque e apagou a luz. Eu tava falando sobre a nossa assombração aqui de casa, passou pelo meio das minhas pernas, é minha gata, que era responsável por fazer barulhos à noite aqui no meu quarto. E assim, o problema é que, tipo assim, antes fosse a assombração que estivesse passando pelo meu quarto. A Olivia, quando eu escuto sons no meu quarto de noite, eu tenho que levantar apavorado, porque ela vai fazer alguma merda gigante. Da última vez que ela causou mesmo, ela derrubou a minha tela do computador, espatifou no chão. Simplesmente porque bate a noia da madrugada nela, sabe? Mas aí é aquela uma, né? O que será que é pior? Você saber o que foi que causou aquele barulheiro no seu quarto ou você não saber? É melhor saber. E dizem que gato ainda espanta, né? Olha, eu acho que espanta nada. A Olivia deve incorporar tudo no corpinho dela. Cara, mas ó, essas semanas aqui... Ela suga os espíritos. Não, eu tinha medo de ter bicho, porque o pessoal fala que o bicho às vezes olha pro nada e começa a latir, começa a miar, né? Aí eu ficava com medo, porque se você não sabe não tem os cachorros gato... do meu pai, na época, que até corrente foi arrebentado. Os cachorros do meu pai estavam na corrente e enfrentaram o bicho, que o bicho arrebentou a corrente deles. Sério? E era um bicho que não se sabe o que era? Então, o cachorro amanheceu tudo arregaçado na corrente, né? Arrancou o cachorro da corrente e o cachorro amanheceu tudo... Quase arrancou o olho do cachorro pra fora, assim. Carai. E rasgou a boca dele, do cachorro, da orelha. E era na época de quaresma esses negócios, né? O meu pai falava, isso foi o lobisomem. Cara, é verdade, né? Quaresma a gente não viu época... nada, a gente não viu nada, só que o cachorro amanheceu tudo arregaçado na corrente, mas tudo acabado o cachorro. E o cachorro fora da corrente, né? Que aquela coleira dele chegou a arrebentar. Nossa, ninguém ouviu nada. Caramba. Mas dizem, né? Dizem que na época da quaresma tem várias regrinhas, né? Você não pode chegar tarde em casa. Quaresma é uma bosta, eu vou te falar. Você não pode fazer nada porque acontece vários bagulho estranhos. O senhor já viu gente que não era daí, da sua casa, dentro da tua casa? Tá, isso eu vi. Nessa casa eu cheguei a ver. Então eu já cheguei a ver também o lobisomem. Não sei se era bem um lobisomem, né? Os cachorros latindo, brabo na porta. E na porta da casa não tinha banheiro. Eu tinha que dar uma vontade de dar uma mijada, tinha que ir pra fora. E eu abri a porta pra dar um mijão lá pra fora, né? Ou tinha um bicho sentado na porta, os cachorros de frente com ele e ele de costas pra porta. Na hora que eu abri a porta, ele teve que sair pro lado dos cachorros. Um bicho estranho, né? Também não sei dizer. Era muito estranho o bicho. Bicho do mato conhecia tudo, né? Conheço todos. Que eu fui até caçador, caçava, né? E esse bicho eu nunca vi na minha vida, eu sei que é um troço muito estranho. E saiu pro lado dos cachorros, os cachorros encantoaram ele, fizeram ele entrar debaixo do porão da casa. Caramba, então, e o senhor fez xixi? Acho que fez uma das calças. Eu bati a porta e fiz pela festinha do soalho da casa. Nossa, eu não ia sair de jeito nenhum também. Deus me livre. Na época eu era moleque, eu tinha uns 13 anos ainda. Caramba. Uma coisa parecida comigo já aconteceu também lá no sítio. Eu lembro de alguma coisa assim. Então, só que eu acho que era um porco. E nessa pessoa que eu vi pessoa à noite, eu vi uma vez só também nessa casa do rato, né? Da ratoeira. Acendeu a luz. Ela deu a luz apagada, acendeu a luz. Clareou. E aí eu vi um homem em pé em cima da minha cama, assim, nos pés da minha cama. Eu bati o olho assim, eu vi um cara de um olho claro. Também não conheci, não sabia quem era aquele cara. Aí eu fui afastando, sentando assim, olhando ele, afastando. Quando eu acabei de sentar para fazer uma oração, né, para afugentar aquilo, a luz apagou, sumiu tudo. Puta merda. Aí, puta que pariu. Nossa, aí eu não consegui dormir mais. Eu não tive medo a hora que eu vi ele. Não tive medo nenhum, assim. Fiquei... A hora que a luz apagou. A hora que a luz apagou. Nessa hora o peão fica com o cu que não passa uma laranja. Aí, foi a única vez que eu tive medo, que eu não sou de ter medo de nada, mas esse dia eu tive muito medo. Falei, e agora esse cara aí? A luz apagou, e agora? Não tô vendo mais ninguém. O problema era essa casa. Era nessa casa que tinha tudo. Nessa casa era embaçado.
Essa casa antes de nós, morou um tal de Antônio Lotério. Ele mudou pra colônia lá, porque não quis aquela casa mais. Ele falava... E adivinha quem é que nasceu nessa casa? Também foi uma casa abandonada de família, né? Que abandonou ela. Mas vocês mudaram pra cada lugarzinho também, viu? Eu não tinha medo, eu já era acostumado a morar em todo lugar de assombrado, assim, tinha essas coisas assim. Eu já tinha até acostumado, pra mim não era... Mas eu lembro que a primeira vez que eu vi alguma coisa que eu não sei explicar foi lá no sítio que a gente morava, no sítio Asa Branca. Que lá, o senhor me dava muito mucilon. Era umas latonas de mucilon que o senhor comprava. Só que depois o senhor usava essas latas lá no chiqueiro dos porcos pra guardar as coisas. O senhor usava essas latas pra guardar as coisas. Uma vez eu, de curioso, peguei uma lata dessa pra ver o que tinha dentro. Essa lata começou a chacoalhar na minha mão, sozinha. Eu pensei que tinha um bicho dentro. Olhei e só tinha semente de abóbora. E essa lata chacoalhava na minha mão. Chacoalhava pra caralho. Eu soltei essa lata e saí correndo. Não contei pra ninguém também. Não sabia o que era. Às vezes era um rato, não sei. Mas eu tava com medo, era de rato. Tava muito cheia de semente? Não tava muito cheia. Porque se tivesse, podia ter um rato no meio da semente, Não, era uma latona de mucilon. E não tinha muita coisa dentro. Só tinha umas palhas de milho e essas sementes de abóbora. Mas esse rato deve ter saído, você não viu. Às vezes foi, mas que essa lata chacoalhou na minha mão pra caralho. Que eu depois soltei essa lata no chão e saí correndo. Eu não sei se o senhor lembra de alguma vez o senhor chegar no chiqueiro e tava uma lata de mucilon espatifada no chão com um monte de semente de abóbora jogada. Não lembro. Não sei se ter jogado ela no chão, e o rato, você nem viu, o rato vazou embora também, né? O rato... Porque nesse sítio aí não tinha nada, eu nunca vi nada diferente. Às vezes podia ser aqueles ratos pequenininhos. Lugar muito sossegado esse sítio aí. Então, gente, uma boa noite aí. Boa noite. Obrigada pelas histórias. Essa foi a participação do meu pai pela primeira vez. Que emoção. Obrigado, pai. Alô. O André acho que caiu. Acho que caiu, porque ele não tá online aqui. Eu ouvi uma mensagenzinha. Não sei se ele teve alguma coisa, alguma emergência, alguma coisa assim. Mandei mensagem pra ele, mas ele também não tá online aqui. Ou a internet caiu, sei lá. Vai ver o inimigo agiu de alguma forma. Cara, mas esse negócio aí dos bichos, né? Eu tava... Semana passada, tava no sofá aqui na sala com o cachorro, né? E assistindo TV. Isso que eu não tava assistindo TV. Tipo, a TV só tava ligada, baixinho, porque eu tava mexendo no celular. Aí eu tava sentada, tipo, do lado da parede, né? Mas do lado da parede, do lado da janela daqui de casa. Aí o cachorrinho, ele tava deitado na minha perna, daí ele levantou. E eu tava com a cara no celular. E aí eu ouvi um barulho. Sabe quando a pessoa... E o Ismael tava deitado, né? Aí sabe quando a pessoa levanta e põe uma coberta no ombro, assim, que ela arrasta no chão? Faz barulhinho de arrastando? Então foi esse barulhinho que eu ouvi e o cachorro levantou. Porque ele não falou nada, ele levantou e ficou olhando em direção à porta do quarto ali, pra onde tem o banheiro. Sim. E eu tava no celular e ouvi o barulho, eu achei que era o Ismael que tinha levantado, né? Só que daí, o cachorrinho deu uma rosnada. E aí o negócio... O barulho passou, tipo, da porta, do portal, assim, do quarto, em direção à sala. Daí eu virei pra falar com o Ismael, que eu achei que era ele. Aí eu virei, não tinha ninguém. Era pra eu morrer do coração, né? E o doguinho? Ele ficou parado, olhando. Aí, em vez dele olhar, tipo, igual ele tava meio que olhando pra porta do quarto, assim, na mesa, ele ficou olhando em direção à porta da entrada. Só que ele não desceu nem nada. Ele ficou olhando só, tipo, meio alerta. Daí eu peguei ele no colo e entrei no quarto. O Ismael tava dormindo, tipo, não tinha nem se mexido. Nossa. E aí eu fiquei assim, putz. Mas aí eu tô menos medrosa, né? Daí eu só voltei com o cachorrinho pra sala. E aí ele
também tava tranquilo e deitou de novo em mim, assim, na minha perna. E eu terminei de ler o que eu tava lendo, né? Quase que eu coloco a TV no R.R. Soares. Ai, que horror! Mas não precisou. Mas eu fiquei meio assim, porque um negócio acontece, na hora que acontece, você fica tentando pensar, nossa, tipo, foi impressão minha? Será que eu ouvi? Será que eu... Mas aí tinha um cachorro. Aí eu fiquei assim, por que o cachorro levantou? O Doguinho foi lá. Aí eu fiquei assim, não, ele deve ter ouvido o barulho, sei lá, do corredor. Eu pensei essas coisas, assim. Não sei o que foi, mas pode ter sido, né, alguma coisa normal lá do barulho do corredor, do prédio, enfim. Não sabemos. E não quero saber, assim, também. O André mandou mensagem que caiu. Ele falou assim, caiu essa porra na hora que tava mais legal a história. Tô reiniciando aqui o modem. Agora acabou a história. Aí eu mandei pra ele, foi o inimigo. Foi. Pessoal, esse episódio está chegando ao fim, mas só essa primeira parte. Por motivos de... Bom, você viu, o nosso participante teve problemas e não conseguiu retornar. Então eu decidi cortar esse episódio ao meio para poder seguir uma segunda parte com uma edição um pouco mais fácil. E também que esse episódio foi bem longo, né? As verdadeiras histórias mesmo vão começar a partir de agora. E eu só não corto esse episódio de agora em diante para você ouvir só onde a gente participou. Porque além da participação, né, do nosso convidado que não deu tão certo assim, teve um momento muito especial pra mim, que foi a participação do meu pai. Eu acho as histórias dele muito boas, e isso foi um momento muito especial, assim, pra mim, ter um registro do meu pai nesse projeto. Portanto, eu espero que a gente tenha feito uma boa companhia, e logo mais eu já lanço a parte 2, eu não vou demorar muito, tá bom? É isso, beijão, a gente se vê na segunda parte.